Vamos lá, cara. Qualquer análise que a gente faça sobre esse jogo aqui no Maracanã após mais uma derrota, a sexta derrota seguida pro Botafogo, ela vai ser uma análise pobre e ela vai ser uma análise problemática se a gente não citar algumas coisas que eu vou tentar citar aqui ao longo dessa análise, beleza? Mas o primeiro de tudo é o seguinte: se você está assistindo isso no sábado à noite, ou talvez até no domingo, logo assim que você acordou, você talvez discorde de algumas coisas que eu vou falar aqui, porque eu sempre tento fazer essa análise aqui muito mais sóbrio do que eu deveria estar no final do jogo. São 10h29, 39 na verdade, o jogo já acabou em mais de 2 horas. E, obviamente, que ainda passa pela minha cabeça, ainda passa pela sua cabeça, tudo que seria diferente, todos os efeitozinhos ali da borboleta que seriam diferentes se o Fluminense tivesse empatado esse jogo. Se não tivesse acontecido o lance do Nonato, se o Felipe Melo não tivesse entrado, se o Felipe Melo tivesse dado um chutão, se o Fábio conseguisse sair 1 segundo antes e impedisse o passe do Igor Jesus pro Luiz Henrique, se um monte de coisa tivesse acontecido. O problema é que o si só tá no mundo do si. A realidade não tá no mundo do si. E o que aconteceu foi isso. E a gente tem que lidar com aquilo que aconteceu. E como que a gente vai lidar com essa derrota? Eu acho que o primeiro passo para a gente lidar com essa derrota, e o mais importante, é saber que ainda faltam 12 jogos desse Brasileirão e pelo menos mais um da Libertadores. Então a gente tem no mínimo nesse ano mais 13 jogos. São 13 jogos que, no caso da Libertadores, é um título, um bicampeonato que pode acabar acontecendo pra gente. E a gente, enfim, sair de 0 para 2 títulos da Libertadores sendo um negócio mágico, obviamente. E os outros 12 jogos para escapar do rebaixamento. Esse é o primeiro entendimento. O jogo de hoje contra o Botafogo, a derrota foi uma fatalidade. A derrota aconteceu por um erro do Felipe Melo, ou melhor dizendo, pela 5ª opção ou 6ª opção da nossa zaga hoje. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que começar do final para voltar para o início. E por que eu tô falando que a derrota foi uma fatalidade e aconteceu pela 6ª opção? Um erro da 6ª opção hoje do Fluminense. Porque a gente jogou bem. Eu venho falando aqui, desde ali mais ou menos o jogo contra o Palmeiras, talvez um pouquinho depois, que o Fluminense do Mano Menezes é um Fluminense que compete contra qualquer adversário que ele enfrentar. A gente já enfrentou o Palmeiras, a gente ganhou, competindo. Jogo lá, jogo aqui e ganhamos. Jogo lá e cá, né, no caso. A gente já enfrentou o Cruzeiro. Vai lá, né, no primeiro turno. Ah, não, o Cruzeiro foi com... A gente já enfrentou o Atlético Mineiro. Já enfrentamos o Atlético Mineiro lá e ganhamos. Já enfrentamos o São Paulo, ganhamos também. E até times que a gente não ganhou, até o Corinthians, que tá numa reação boa. Já enfrentamos alguns times e a gente competiu. Já enfrentamos o Grêmio pela Libertadores. A gente competiu com times que estavam em arrancadas ou estão bem acima da gente na tabela. Mesmo quando a gente não perdeu simplesmente largando o jogo. Talvez a única atuação que a gente tem assim com o Mano Menezes seja do Fortaleza, e contra o Botafogo não foi diferente. Quem pega a tabela do Campeonato Brasileiro e olha, era o 18º contra o primeiro. O que você espera quando é o 18º contra o primeiro? Um massacre do primeiro. Você espera uma dominância de um time que hoje colocou um time misto, e o misto, o reserva do Botafogo, tinham joias que a gente vendeu, como Matheus Martins, não sei se chama de joia, né, mas jogadores que, enfim, a gente não tem grana para poder comprar e são banco dele. Tinha o Adrielson, que acabou de voltar da Europa, zagueiro que é o Adrielson, foi convocado para a seleção brasileira no ano passado. Então, assim, a gente competiu contra um time que sim tem mais dinheiro do que a gente, sim fez mais investimentos, sim tem um time melhor, com mais estabilidade, que é líder do campeonato. E o Fluminense, mesmo poupando uma boa parte também das suas peças, veja só, a gente não teve Ganso, a gente não teve a nossa dupla de zaga nesse jogo. A gente ainda assim competiu e fez um jogo que teve as suas chances. O Mano Menezes espetou o Lima como ele faz com o Ganso, colocando na última linha, montando ali uma espécie de 4-2-4. Não foi aquele jogo de trocação de 10 minutos você, 10 minutos eu, que o Fluminense gosta de fazer. O Botafogo acabou chegando um pouco mais no primeiro tempo, mas na verdade o primeiro tempo foi um tempo muito mais interessante do que legal de se ver. Não foi um tempo cheio de chances. O Fluminense teve chances com o Cano, teve chance com o John Arias, teve chance... enfim, teve 3 chances ali no campo de ataque que poderiam ter resultado em gol. Uma batida bonita do Lima também, que no segundo chute o Martinelli estou para fora. O John precisou fazer 2 ótimas defesas para salvar o Botafogo. Do outro lado, o Fluminense também... O Botafogo também deu chances, principalmente entre o Samuel Xavier e o Manuel. O Antônio Carlos fazia marcação, mas sempre estava
longe do Samuel Xavier e longe do Manuel. E eu não tô botando a culpa do Antônio Carlos, não, tá? Eu tô falando que ele tava sozinho marcando 3 setores. A lateral e as 2 zagas. O Manuel ainda muito pesado, o físico do Manuel. Veja, eu gosto muito do Manuel. Eu acho o Manuel, a carreira dele, um ótimo zagueiro. Adorei quando ele veio pro Fluminense. Mas acho que se você for somar a questão física do Manuel já da idade e ainda somar a questão dele ter ficado 9, 8 meses parado por conta da questão lá do doping, você entende o porquê que o Manuel hoje... Eu não quero o Manuel jogando pelo Fluminense. O Manuel tem uma dificuldade de mobilidade. Ele vai ter problemas físicos porque ele está um tempo parado. Ele teve uma lesão agora ainda, mas eu não sei se ele vai se recuperar desses problemas físicos. Essa é a principal questão. Não sei se há tempo para ele se recuperar. Enfim, no primeiro tempo deu para ver nitidamente em alguns momentos que o Manuel, eu até comparei na transmissão, falei, cara, o Manuel ele é um caminhão que dando ré, quando o Manuel dá passo para trás faz aquele barulho. Pu, pu, pu. Então, assim, é o tipo de situação que, obviamente, eu olho pra isso e penso, cara, o Manuel não é ideal de estar ali. Mas ele barrou o Felipe Melo. A gente esperava o Felipe... Esperava, entre aspas, né? O Felipe Melo titular. E quando ele escala o Manuel, fala, eu não gosto do Manuel. Mas eu gostei da atitude do Mano Menezes de barrar o Felipe Melo do time reserva. O Felipe Melo hoje era a 5ª opção. Se você considerar que o Ignacio tá na frente aí, ele é a 6ª opção. E gostei do recado que foi dado. E o Antônio Carlos salvou, mas, como eu falei, o Botafogo ainda assim teve chance, apesar da ótima partida do Antônio Carlos, da ótima partida do Marcelo e da ótima partida do Martinelli. Os 3, principalmente pensando em marcação, foram pilares importantes no primeiro e no segundo tempo. Mas o Botafogo teve chance, teve Matheus Martins cara a cara, teve chance em chute de fora da área, o Fábio teve que trabalhar e teve que fazer defesas bem importantes. Vem o segundo tempo, os 2 times não mexem, e aí, talvez a gente tenha visto as melhores versões, um jogo animado. O Luiz Henrique sai cara a cara e o Fábio faz uma defesa espetacular. 2 vezes, inclusive, aconteceu isso com o Luiz Henrique. O Fluminense também cria chance de caos. Germancano quase dentro da pequena área de esquerda, o John fazendo uma defesaça. Então tinha jogo dos 2 lados, estava tendo jogo. Só que, aos poucos, aquela empolgação de estou jogando bem dos 2 lados e quero fazer um gol, vai dando lado a estou jogando bem e não quero perder um clássico. Os 2 times, quando bate ali 40 minutos, se tivesse um abaixo-assinado ali dos 22 jogadores mais os técnicos, eles topariam assinar o empate, acredito eu. Óbvio, né? Tô falando aqui no sentido figurado. E aí vem a lesão... Ah, tá. Eu vou falar da arbitragem já, tá? E aí vem a lesão do Nonato. A lesão do Nonato é uma situação, ele aparentemente está bem, está em observação no hospital, perdeu muito sangue ali por conta da questão do nariz, mas, enfim, estava acordado quando entrou na ambulância, graças a Deus está tudo bem com ele. E o Fluminense já tinha feito 5 alterações. Para a gente falar da alteração pós-Nonato e entrada do Felipe Melo, a gente tem que falar antes do erro que a gente precisa descobrir quem cometeu esse erro. O Mano Menezes não falou na coletiva. Ele vai mexer no time e ele chama, ó, vem Ganso e vem Cauã Elias. E aí sinaliza, ó, vou tirar o Martinelli e vou tirar o Cano. Acho que era isso que ele tinha sinalizado. Ele vai, vira de costa para reclamar um negócio com o quarto árbitro, ele olha e tá o Lima saindo. O Lima que fez uma ótima partida também. E tá o Lima saindo. Ele deixou o Martinelli que já estava cansado e precisava sair. O que ele precisa fazer? Mexer de novo, botar o Nonato no lugar do Martinelli. Ele perdeu 2 opções de meio de campo. Ele ia atrasar um pouquinho o Lima e ter o Ganso e o Cauã Elias e o Lima também para ter mais chegada na frente. Nesse momento, embolou a vida do Fluminense. O Fluminense não tinha volante no banco. As outras mexidas foram mexidas 6 por meia dúzia. Foi tirando o Serna para botar o Keno. O Serna não fez um bom jogo de novo. Um jogo até ruim do Serna. Foi a mudança na lateral esquerda, botando o Gabriel Fuentes, que mais uma vez entrou para jogar 10 minutos. Ainda não empolgou em nada, né? Não tem como tirar a avaliação dele. Mudanças básicas. E aí, quando vem a questão do Nonato, concussão, pode fazer mais uma substituição, o Fluminense decide colocar o Felipe Melo. Nesse momento, e eu não tenho por que mentir aqui, porque está lá na transmissão a minha opinião. Nesse momento, eu viro e falo, Fluminense não, quem era a opção que o Fluminense teria agora? O Fluminense teria o Guga, não faria sentido, e o John Kennedy, Renato Augusto, jogadores muito de frente. Então era Felipe Melo ou Felipe Andrade. E aí eu falo, com o que o Felipe Andrade apresentou no Campeonato Brasileiro, jogo contra o Juventude, jogo contra o Atlético Mineiro, eu não colocaria o Felipe Andrade nessa reta final. Com o que ele apresentou no Campeonato Brasileiro. É um garoto, vai acabar sentindo como já sentiu em outros jogos, não tem um histórico muito positivo. E por isso, a outra opção era o Felipe Melo. Não é que o Felipe Melo era a melhor opção, mas é que na dividida eu ia nele.
E aí o Felipe Melo entra, e o que você espera quando o Felipe Melo entra e vai jogar um tempo? Você espera que é o erro dele. Uma bola lançada em velocidade, o Luiz Henrique ganha fácil. Uma bola partida pela ponta esquerda, enfim. Você espera isso. Você não espera que o Felipe Melo vai ser desarmado numa bola dentro da grande área, num erro ridículo. O Felipe Melo hoje acho que sentenciou o final da relação dele com o Fluminense. E uma relação maneira. Enfim, são 3 anos aí de Felipe Melo. Mas não dá pra gente achar, principalmente, que essa relação precisa se estender. Hoje, o Felipe Melo encarnou a frase do Evaristo Macedo. Que o ruim de você ter jogador, o mal de você ter jogador ruim no banco é que uma hora você precisa dele. E o Felipe Melo foi esse jogador hoje. Então, a gente não pode desvencilhar a análise do jogo, e o gol do Luiz Henrique, ele mudar a análise de que o Fluminense competiu e fez um bom jogo contra o Botafogo. O Fluminense tem plenas condições de escapar desse rebaixamento. Precisa vencer metade dos jogos até o final. E vem fazendo isso. O Fluminense hoje tem uma campanha de um time que iria para a Libertadores nos últimos 10 jogos, que é 1/3 praticamente, mais de 1/3 do que a gente já jogou. O Fluminense hoje tem um time que compete contra qualquer time, mas garoteou 2 vezes na confiança de um jogador que não rende mais. No caso do... Show, acabando aqui, irmão. No caso do Felipe Melo, obviamente essa situação vai se estender, a gente vai continuar falando, mas a atuação em si não pode desvencilhar isso. Por outro lado, não dá para esquecer que a situação é crítica. O Fluminense é 18º colocado do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, sim, precisa de muito ainda para poder escapar. Não escapou. E precisa vencer contra o Atlético Mineiro, precisa de empatar pelo menos na quarta-feira para classificar? Sim, isso é um outro fator. Mas principalmente o Fluminense precisa de ponto no Campeonato Brasileiro. E perdeu toda a gordurinha que há 2 rodadas atrás eu falei que o Fluminense estava acumulando. Vencendo o Atlético Mineiro fora, vencendo o São Paulo em casa, que eram jogos que eu não esperava a pontuação. Ele gastou agora. E quem gastou essas gordurinhas foi o Felipe Melo. Então, assim, o Fluminense economizou um bom dinheiro, o Felipe Melo pegou tudo e gastou com bobeira. Foi quase isso. A situação é crítica. Qualquer análise ao final desse jogo que não contenha a questão da arbitragem, de um erro bizarro de não dar o pênalti no Germancano, de não ter dado amarelo para o Marçal, falta de controle total do Hilton Pereira Sampaio dentro da arbitragem, mais uma, erro do VAR também com o Rodrigo D'Alonso, de não ter chamado o árbitro, isso é inexplicável, apesar de eu não ter achado falta no Felipe Melo, acho que teve erro no lance do pênalti. Qualquer análise que não fale sobre a arbitragem, não fale sobre a boa atuação, não fale sobre o erro do Felipe Melo e não fale sobre a posição que a gente está hoje, a situação que a gente está na tabela, vai acabar sendo um pouco rasa. É isso então, tá? Ao longo desse domingo a gente tem mais vídeos repercutindo tudo o que aconteceu. Tamo junto, até a próxima. Valeu.